Eu já dei cursos de Shantala, que é massagem para o bebê, para babás. Porque a mãe pediu para dar para babá, porque a babá quer fazer a massagem. Tudo bem, né? Se ela quis que a babá aprendesse, mas esse momento é do pai e da único mãe. também. Olá, tudo bom com você? Eu sou Débora Galhardi, jornalista apresentadora do Chave Mestra Podcast. Este podcast que eu falo que é muito especial porque apenas com os nossos escritores, os escritores da nossa editora, a editora Chave Mestra. Nós estamos aqui em São Paulo, nosso estúdio aqui no Alphaville, e nós trazemos os escritores de todo o mundo, viu? Quando eles vêm para cá no momento do lançamento, na semana de lançamento do livro, é muito especial porque eles se falam aqui pelos corredores, eles se conhecem, porque muitos deles se conhecem pelo texto, pelo livro ali, por uma foto que está no livro, na publicação, mas depois eles se conhecem e eles tratam aí um dos temas dos outros, então é muito especial. E nestes últimos dias aí, foi o lançamento desse livro incrível que tá aqui comigo, ó, lindo, que é o Maternar. Gerar, gestar, parir e cuidar. A capa não ficou linda, gente? Pois é, este livro aqui, ó, é o que tem muito conteúdo sobre esse tema tão importante e que ainda a gente sabe que tem sido muito falado, mas ainda tem muita questão aí, dúvida, muita contradição. Então a gente precisa trazer especialistas aqui desse livro para tratar com vocês aí de temas como esse e que você realmente tire suas conclusões. Porque é claro que cada especialista, cada profissional tem a sua verdade, e a gente fala, mas também tem as suas verdades com base em evidências científicas, em tudo que o trabalho que eles realizam. Então, cabe a você a poder saber o direcionamento a tomar ou não no momento aí do maternar. Então, eu não quero falar demais, porque eu já falei muito, porque eu quero já passar para ela que aceitou o nosso convite para vir aqui no podcast, para que ela já fale do trabalho lindo que ela tem feito. E aqui ela está no capítulo 11 com a gente, pré-natal obstétrico na visão fisioterapêutica. E comigo hoje eu quero agradecer aqui a nossa escritora Graziele Lima. Tudo bom, Graziele? Tudo ótimo. Obrigada, viu? Eu que agradeço o convite de vocês. Estou muito feliz aqui para mostrar para a mulherada, né, que tudo que tem aí nesse livro é muito interessante, é um conteúdo muito rico, são experiências tanto pessoais como profissionais e a gente vai falar um pouquinho ao decorrer, tem até um presente aí para as gestantes que eu coloquei dentro desse livro. Legal. E eu queria que você falasse também, Graziele, porque você fala aqui, a gente trata aqui para mulheres, mas é importante também lembrar que você fala para a família, né? É para o homem, é para quem está ali acompanhando aquela mulher, para aquele casal, é isso? Exato, exatamente. Eu sempre falo para as gestantes, eu atendo as mulheres grávidas, pós-paridas também, e eu falo para elas, a rede de apoio é a melhor compra que você pode fazer, que você pode investir, que você deve investir, porque depois vai ficar pesado. Então, geralmente eu falo para elas, olha, é muito legal você ter um berço bonito, você ter um quarto legal, mas primeiro, a criança, nos 6 primeiros meses, o ideal é ela estar com você, do seu lado. Então, ela nem vai usar o quarto. Você deixa todo lindo, todo maravilhoso, e aí depois, quando você está lá com 38, 39 semanas, você decide ir no fisioterapeuta porque alguém falou que é bom. E na hora que você vai, que você descobre o tanto de informação, o tanto de coisas que você poderia ter feito lá na sua 12ª semana gestacional, às vezes até dá uma piradinha assim, mas é o que eu falo, chega pacientes para mim com 6 semanas gestacionais e chegam com 38. E eu falo, eu vou fazer o máximo que eu puder nessas semanas aí que faltam para parir. Mas é muito importante você puxar a rede de apoio, sogra, uma tia, o marido, informação para o marido, você buscar na internet coisas de qualidade. Eu também sempre deixo com elas alguns sites de confiança, alguns livros para elas lerem, para eles lerem, porque geralmente as pessoas não entendem depois que sai a placenta, que sai aqueles hormônios, entram outros hormônios e a mulher fica muito vulnerável.
E se o marido ele já está preparado para aquilo, ele não vai se assustar, como alguns maridos se assustam. Nossa, mas ela só chorou nesses 15 primeiros dias? Sim, é comum. Até os 20 primeiros dias, o baby blues é normal. Se ultrapassar disso, precisa procurar um psicólogo, sim. E aí eles às vezes falam, nossa, mas ela estava tão bem, de repente ela ficou trancada no quarto. Uhum, sem querer ver ninguém, não é? É exatamente isso. Por isso que nas últimas duas, quando a mulher está com 39, 40 semanas, eu peço para o marido ir junto. Porque aí eu vou ensinar para ele algumas massagens, algumas manipulações para ele fazer com ela, se o desejo dela for parto normal, e mostrar para ele também o que ele pode ajudar no depois. Porque eu sempre falo para elas, o homem, ele não tem bola de cristal mesmo. Às vezes até eles falam, não tenho bola de cristal, como eu vou adivinhar? Não, não tem, não é igual a gente, que faz 10 coisas ao mesmo tempo. Eles direcionam, se a água está fervendo para os ovos cozinharem, ele está ali olhando até a água terminar de ferver. A gente está colocando roupa no varal, o arroz está secando, a gente está gritando com a cria lá fora, a gente está fazendo uma nota fiscal, porque a gente consegue. Só que se você pedir ajuda, eles vão ajudar, é o que eu falo. Você já conhece o seu marido no namoro. Se uma pessoa no namoro diz que não quer ser pai, como que vai ser esse pai lá na frente? Então, tem essa interação, converse se é o seu desejo, se você quer um parceiro de vida. Não é, ele ajuda, ele é pai. Não, ele é pai, ele não é seu ajudante. Ótimo. Banho. Na primeira semana eu já ensino a dar banho no recém-nascido no chuveiro. É o pai que dá o banho. Por quê? Para ele participar. Então, às vezes, a mulher, né, ela quer dar banho, ela quer trocar, daí ela já tem que amamentar, tá lá com os lóquios, que são aqueles sangramentos que vão saindo. Tem mulheres que demoram 15 dias para parar de sangrar, tem mulheres que sangram 2, 3 meses. Pode ser uma cesariana, tá com ponto, pode ser um parto normal, que também a parte ali da vulva, ela fica inchada. Não é só o parto normal que tem as suas alegrias, também tem as suas dores. Às vezes acontece da mulher ter alguma disfunção lá na frente, porque o problema é gestar, não é o número de partos, nem o número de filhos que você tem. O problema só de gestar, você já está ali ocasionando uma pressão no seu assoalho pélvico. Então, às vezes até a pessoa tem o parto cesariana e fica com problema depois dos 40 dias para voltar à sua vida sexual normal. Então é isso também que eu falo para elas, não é porque você teve cesariana que você não tem que fazer uma avaliação pós-parto para ver como é que tá aí, o que precisa. Então o homem ele tem um papel muito importante. Se você tiver escadas na casa, não é só porque você teve um parto vaginal que você pode subir e descer escadas. O nome já diz, quarentena. Você deve seguir isso, porque pode formar secreção, pode ter que puncionar. Então utilize o esposo, deixa lá, eu já ensino. O bebezinho aqui, recém-nascido não é sujo, então você não tem que dar um banho de lavar, não precisa. Coloca o bebê aqui, aquela aguinha quente caindo, para os dois formarem, né, tem ali o imprinting que a mulher tem com o bebê quando ele nasce e o pai vai ter ali ao longo dos cuidados. Depois, terminou o banho, vai lá, pega o bebê com a toalha, volta, tudo isso eu ensino no meu curso também, de primeiros cuidados com o bebê. Leva para o local, seca. Pai, pode limpar o umbiguinho, pega lá o alquinho 70%, cotonetezinho, tal. Ter aquele momento, porque você vai amamentar. Ou se você não amamentar, mas você vai ter ali a ligação maior com o bebê, porque o bebê esteve com você 9 meses. E a gestação extra-útero são os 3 meses depois que o bebê sai. Tanto que deveria ser 12 meses para a gente gestar. Sim. Mas porque o bebê ele só está pronto, toda essa parte digestória dele após 3 meses. Por isso das cólicas, depois de 15 dias. Eu falo muito das massagens. Então, assim, o pai ele tem um papel ali de pai e ele pode aprender e deve muitas coisas. Não é só a mulher. E antes, a gente tinha muita rede de apoio, porque morava no quintal da mãe, próximo da mãe. A mãe tinha 10, 12 irmãos. A tia vinha ajudar. A madrinha vinha ajudar. A gente tinha mais irmãos. Então, a rede de apoio antes, ela era muito maior. Era muito mais próxima. Hoje, com a correria do dia a dia, com as mulheres, né, cada vez mais querendo estar no topo, vai afastando-se mais cada vez da família. E isso, aí a mãe às vezes não pode vir ficar junto. Às vezes você tem um apartamento ou mora num estúdio de 30 metros quadrados, não cabe mais ninguém.
Então, por isso que eu falo para elas, não dá para ninguém ficar com você? Não, então, guarda dinheiro ao longo desses... Pensou em gestar? Já guarda a grana para você estocar comida, para você ter alguém lá para lavar sua roupa. Não é para cuidar do seu filho, porque isso, a ligação é sua. Você pode, se Ótimo. você, né, parir e dar... infelizmente, eu já dei cursos de Chantala, que é massagem para o bebê, para babás. Porque a mãe pediu para dar para babá, porque a babá quer fazer a massagem. Tudo bem, né? Se ela quis que a babá aprendesse, mas esse momento é do pai e da único mãe. também. É único. Depois, na adolescência, por que será que meu filho não dá atenção para mim? Porque o momento que era para vocês dois tornarem especial, passou e você nem viu. Então, é difícil os 2 primeiros anos da criança. É correria, mas, gente, eu posso garantir que vai fazer toda a diferença. Sim. Toda a diferença, porque a criança vai se sentir segura e ficar querendo muito colo. Não importa, isso daí dá segurança. A criança, já foi feito estudos que mostraram que crianças que têm mais abraços, que tinha mais colo em um orfanato, elas adoeciam menos do que as que não tinham. Elas curavam quando estavam com algum problema, quando as pessoas iam lá abraçar e beijar. A pele é o nosso maior órgão do corpo. E ele é o que a criança mais recebe, todo essa conexão. Então, às vezes, a pessoa, só quer colo, toda hora quer... Gente, dê colo. É que eu acredito também que tem todo um estudo do povo, que eu não sei de onde saiu esse estudo, cultural, de que a criança tem que ficar no berço chorando para ser firme, para não ser mimado, para tanta coisa que a gente ouve e que vem, eu não sei de onde tiraram, né? E também tem aquela história agora, né? Que, mas não morri, porque tem essa, né? O pessoal aí da nossa idade, dos 40 a mais... Sim. Depois tem os pais que já estão nos 70 mais, 80, sim, enfim. Sim. Ou, enfim, a partir dos 60. E que falam, mas eu não morri, eu fiz isso com você, você não morreu. Aí, só que não sabe, né? Tudo que as crianças morreu, passaram, pode ter os certeza, traumas e tudo que a gente passa, que né? lá na frente, isso vai gerar alguma coisa. Claro. E provavelmente com a própria família que vai ter. Exatamente. Então, eu fui criada de um jeito, minha mãe de outro e minha avó de outro. Eu poderia levar isso, ficar igual a elas, ou bloquear, ou mudar, fazer a diferença. Porque meu avô batia nos meus tios com um pedaço de pau. Eu vou bater nos meus filhos com um pedaço de pau? Sou eu, mas foi isso que ele teve. Infelizmente, ele não tinha toda essa informação que nós temos hoje, a internet, para ele parar com isso, para ele falar, opa, peraí, para se cuidar, ir no psicólogo, no psiquiatra. Não, imagina, é coisa de doido. Eu não preciso disso, eu tô ótimo. E não, e aí você vai vendo alguns adultos que são inseguros. Como que foi a infância? Sim. Como você foi criado? Como que eram você e seus irmãos? Né? Então, assim, isso é importante. Então, sempre as pacientes falam, né? Ai, Gra, não é uma sessão de fisioterapia com você, é uma sessão de terapia, de conhecimento, porque você traz muitas informações. Então, uma hora que a gente está trabalhando quadril, trabalhando coluna, assoalho pélvico, mobilidade pélvica, exercícios, a gente está conversando. Até mesmo porque tem meninas que nunca nem trocaram fraldas. Eu tô com uma paciente de 26 anos, ela veio para mim com 9 semanas gestacionais. Então é maravilhoso que eu vou poder trabalhar com ela até as 40. É muita coisa. Então a gente fala de como que são os primeiros cuidados, a gente fala um pouquinho de amamentação, a gente fala um pouquinho de assoalho pélvico, a gente fala dos cuidados que ela deve ter, o que ela pode pedir para o marido, o que ela deve pedir, o que ela deve solicitar. Então ela falou assim, nossa, Gra, é um ensinamento, né? Sim, porque ninguém nasceu sabendo ser mãe. E nem ser pai, né? Porque como você trouxe aqui pra gente, né? A gente vê muito do profissional e você aqui na nossa mesa dizendo sobre o pai, a importância dele também para aquela criança e para ele. Sim. Porque antes as mães a gente via muito há 20, 30 anos em que o pai não era tão presente e porque também, se fosse presente, talvez causasse aquela estranheza. Não, mas isso é papel da mãe. E até a própria mãe afastava, né? Não, pode deixar que eu resolvo. Não, você não sabe. Então, isso, os profissionais e pessoas como você, quão importante que tem sido para trazer
essas informações preciosas de que, gente, não é só porque o mundo é outro, é porque isso já deveria ter sido feito lá Isso, atrás. E que exatamente. privilégio que a gente tem de que muitos homens hoje estão entendendo, tirando um pouco da cultura machista, às vezes, de que o homem não tem que fazer isso e não entender que Sim. não, ele é pai também, Está melhorando cada né? vez mais. E é o que eu falo para as pacientes. Olha, você que tem filha menina, já desde o começo, já, né, sempre incentivando, mostrando, porque quando o pai, o jeito que o pai trata a mãe vai ser muito, né, as crianças vão ter como espelho ali e olha, como ensinamento. Então já fala para ela né, do que um homem, as qualidades que ele deve ter, para ela fazer uma boa escolha. Porque depois não adianta reclamar. É aquele papo de, ele bebia quando a gente namorava, ele falou que ia parar de beber quando casasse. Não. Ele é assim. Então depois não adianta também ficar, né, ali falando um monte, xingando, falando mal para as outras pessoas. Você falou aí de 20, 30 anos, né? O meu sogro, meu marido tem 43 e ele sempre deixou os problemas, sempre foi executivo, da porta para fora. Ele podia chegar 11 horas da noite, ele brincava 15 minutos com eles. E assim, meu sogro é uma pessoa que não existe, fizeram a forma e jogaram fora. Meus sogros, assim, são maravilhosos, minhas pernas, meus braços, eles me ajudam muito. E assim, eu vejo eles com os meus filhos, gente, é tão maravilhoso, eles são avós mesmo, sabe? De deixar o que tem para fazer e me socorrer em Vinhedo. Eles moram aqui, 10 minutinhos daqui. Não, Gra, a gente vai aí, pode deixar, a gente leva na escola. São pessoas maravilhosas e o quanto eu sou. Nossa, eu sou muito grata e sou muito sortuda de tê-los. Sim, E às vezes eu vejo minhas pacientes e amigas que não têm os pais ou os sogros assim. Aí eu exato, me corto o coração, porque eu também não acho que os avós, né, que é obrigado a ficar com a criança das 7 exato. às 5. Inclusive, uma paciente minha, ela foi fazer uma consulta pós-parto e eu acabei puxando a orelha dela para outras coisas, né? Ela, não tenho tempo com o meu marido, não posso sair de final de semana. Eu falei, mas quem fica com seu filho? Minha mãe. Eu falei, todos os dias? É, das 7 às 6. E aí, você quer final de semana deixar com ela para você sair com seu marido? Ela também tem as coisas dela para fazer e precisa descansar, né? Aí ela olhou assim para mim. Eu falei: deixa na escola meio período. Paga para uma pessoa ficar 2, 3 vezes na semana, mas não Sim, dá essa carga para a mãe. Porque a mãe, ela vai olhar o neto e não cuidar e nem ensinar, para ele não educar. Não é função dos pais. Daí ela olhou assim, eu falei, você acha que ela não vai estar cansada? E olha só, se de segunda a sexta ela não ficar com a criança, ela vai ter vontade de estar com a criança de sábado ou domingo. Ela, Gra, eu não precisava de uma consulta pós-parto, eu precisava de um puxão de orelha mesmo. Aí depois me mandou mensagem falando sim, que colocou a criança na escola, que tinha sido a melhor coisa. Eu falei, você está acabando com a saúde da sua mãe e você sim. não quer tê-la mais, né, por mais tempo perto de você, então não tem que ter essa obrigação. Ótimo. Aí quando eu converso com elas, eu falei, até isso, quando você for engravidar, você tem que planejar. E ótimo que você falou dessa parte de planejamento, porque não só o que você falou, eu achei lindo no início do nosso podcast aqui, porque realmente a gente vê tanto na internet as mamães postando lá, o quarto vai ser dessa cor, o enxoval X e Uhum. o chá de bebê aqui, que às vezes, né, tá longe, distante, e o essencial que você falou, Básico. planejamento e olha o que que a gente está ouvindo com uma profissional que, na verdade, faz uma parte psicológica também com a Também. mãe ali, dela entender quem é o pai, o que ele pode fazer. E falando com as meninas solteiras aqui, ó, porque a gente está falando com as solteiras que querem ainda, que estão pensando em ser mães, Exatamente. de olha, avalie, porque ser mãe é sobre isso, não é só vou ser mãe. Não, Não, é é todo um muito mais. contexto, é uma família e quem vai estar do teu lado. E quem você vai criar para deixar para o mundo. É simples, né? Quem vai Ótimo. ser seus filhos? Quem serão seus filhos mais para frente? O que eles irão contribuir? O que eles aprenderam? Né? Qual é a sementinha que você vai plantar? Porque tudo isso vai fazer diferença. É igual as pessoas falam, nossa, mas meus filhos foram criados iguais. Não, os filhos são iguais aos dedos das mãos. São todos diferentes. Você pode achar que criou igual, mas não cria. Então, a cada filho você vai ter um tipo de jeito para educar. Não é uma educação, é um tipo de jeito para educar. Porque tem criança que tem que ser mais rígida, tem criança que se você for muito rígida, você espana, porque infelizmente está comum todo mundo ter um diagnóstico, né?
A criança não pode nem gritar mais. Outro dia, minha filha estava, 3 anos e 10 meses, estava lá fazendo uma birra. Nossa, mas o que ela tem? 3 anos. A mulher olhou assim para minha cara. Uma vez eu estava com o meu filho, que tem 8, aqui no Shopping Tamboré, dando comida para ele, porque tem a parte do fraldário, né? Ele era bebezinho. Aí tinha uma moça com gêmeos e 2 babás, dando comida para os filhos e ela olhando. E eu tô lá no meu, assim, eu só percebi porque também depois ela... Ai, papinha comprada? Ah, eu nunca dei pros meus filhos. E eu tava com depressão pós-parto tardia e nem sabia, né, coitada, né? Aí eu... Ah, você tem babá, né? Você deve ter empregada, né? Ah, nossa, então eu não tenho. Eu me permito, aos finais de semana, meu filho comer papinha pronta. Eu falei, tem mais. Você sabia que é muito mais higiênica do que ela que faz as papinhas pro seu filho? Porque para ter essa papinha aqui, a exigência da vigilância é grande, hein? A mulher olhou pra minha cara e falou assim, meu, só não queria pegar no pescocinho dela, só que não pode, né? E é bom que você tá falando isso, porque tem mães aqui falando assim, ah, não, eu tenho que seguir a risca, fazer isso, aquilo. E aí é onde ela se culpabiliza, porque ela tem que dar conta de tudo. Exatamente. E ainda não deixar ninguém, a rede de apoio, marido, e ninguém chegar perto, né? E também, não, a comida tem que ser assim. E, na verdade, o processo de ser mãe vira uma tortura. Exato, Não é? Você até comenta um pouco aqui no início do livro disso, né? Sim, De de você... estar inteira para a criança, de não se culpar Exato. né, não ficar se culpando. Se não deu para fazer a comida, ok. Com certeza você não deixou de dar o banho, com certeza você não deixou de dar o carinho, com certeza você não deixou de dormir, né? Sim. Então, Não é assim, ser negligente, né? É você exato. ter um momento que, ok, vambora. Aí eu pensei comigo, eu falei assim, engraçado, né? Meu filho, ó, 8 anos, comeu sim, a maioria dos finais de semana, ainda mais que quando eu queria sair com meu marido, comeu sim, coloca lá no micro-ondas, era facinho. Nunca foi internado, nunca teve problema de saúde, foi tomar antibiótico com 6 anos. E aí? Aí às vezes você vê a pessoa toda natureba, ai, que não fazia isso, que não fazia aquilo, a criança não sai do PS. Nunca saí de madrugada com os meus filhos, até a Marina também, uma saúde de ferro. Inclusive, no dia do lançamento, ela lambeu o chão do shopping. Aí meu marido, filha, o que é isso? Que não sei o que. Eu falei assim, vai dar diarreia e vômito. Paciência, depois passa. Eu vou fazer o quê? Vou colocar um negócio daquele dos cachorros lá, do cavalo, pra criança não... Como é que chama? Focinheira? Vou colocar uma focinheira nela. Não fomos, depois do lançamento, nós fomos comemorar, comer uma pizza. Fomos ao banheiro, tinha umas gotas, de sangue, sei lá o que aconteceu, se alguém cortou a mão. Mãe, o que é isso? Será que é sangue? Eu falei assim, olha, filha, provavelmente é sangue. Ah, depois eu vou lamber pra ver. Meu Deus do céu. Eu falei, gente, mas eu não posso deixar essa menina sozinha. Ela é totalmente diferente do Antônio. O Antônio é paz e amor, um lorde, não deu um pio no lançamento. Ela só escutava lá, minha mãe agora que vai falar? É minha mãe agora que vai falar? Mas daí meu marido ainda falou, não, mas se não puder, num lançamento sobre maternidade, não poder levar a cria ficar fazendo escândalo, não tem jeito, né? Eu falei, é o marco. Ó, maternar, gente, é isso. É né? o que exatamente o que eu fiz, eu que fico com elas também lá no dia do lançamento do livro. E, inclusive, se você não conhece como dá para você conferir um pouquinho aí da internet lá no Editora Chave Mestra, no @Editora Chave Mestra. E eu falei, inclusive, não sei se foi nesse dia ou se foi do outro livro do Matricense, que eu falei, gente, é sobre isso, deixa as crianças chorarem, deixa as crianças fazerem. Porque a gente está falando exatamente sobre isso. E ainda ela até que se comportou, porque ela poderia ter derrubado tudo. Derrubado, inclusive, fala, eu conheço. Eu conheço, quem é? Mas não, tava lá. E é sobre isso. As pessoas precisam entender que criança deve ser criança. A criança grita, a criança esperneia. Hoje, para sair de casa, foi um escândalo. Mãe quer ir com você, mãe quer ir com você. Deus. Aí aquele apertozinho no coração, né? Ai, meu Deus do céu, que eu respirei fundo. Meu marido conversou com ela e ok. Eu garanto para vocês que quando a criança começa a dar esses escândalos, não dura 7 minutos. Então, aguente esses 7 minutos, respire, pegue naquela mãozinha, coloque em cima da sua mão e veja o tanto ainda que essa criança tem para aprender, para crescer, para amadurecer. Inclusive, essa parte frontal aqui amadurece com 25 anos, viu? Ah, então tem bastante até lá. Tem um tempinho, às vezes as pessoas querem desistir dos filhos, já quer mandar para o internato.
espera mais um pouquinho, porque demora, é natural. E por isso que a gente está falando aqui com muito, né, um tom de humor, sim, porque é gostoso, mas é uma responsabilidade. Então, que a gente pense muito, não para ter um filho, mas que pense que o que você precisa para ter essa criança. Porque você Exatamente. também precisa estar preparada. Então não é só vou engravidar para, a gente até estava falando aqui nos bastidores, para algum motivo, para alegrar a família, Isso. para porque o marido A quer, amiga ou teve. a amiga teve dois, então você só tem um, aí vamos ter mais um. Não Isso. é verdade? Então a gente está trazendo aqui uma especialista, não só a nossa escritora, mas ela é uma especialista, inclusive eu queria até falar, porque como o teu trabalho é É grande, bem amplo. o que hoje a gente pode esperar da profissional? Hoje você atende, então, para fazer a fisioterapia, o que, que a mãe, a família pode buscar com o teu trabalho hoje, para quem está vendo você? Eu sempre gostei de atender idosos, crianças, trabalhei muito no Pilates com crianças. Gestantes, eu já trabalho há mais de 20 anos, mas eu trabalhava com a parte de estética, com drenagem linfática, não essa parte de preparar o corpo da mulher para as alterações músculo-esqueléticas e disfunções pélvicas que podem vir ter nesses 9 meses e depois da gestação. Então, por ser fisioterapeuta e a gente ter várias especialidades, acabou que primeiro eu me especializei em ortopedia para atender o que, né, viesse. Depois eu comecei a me especializar em pilates. Mas a minha primeira especialização foi em saúde da mulher no climatério, que eu sempre gostei dessa parte de ginecologia e obstetrícia. Inclusive, meu TCC na faculdade foi sobre a fisioterapia em mulheres mastectomizadas, né, câncer de mama, atuação, a drenagem linfática, enfaixamento. E só que a vida vai passando, você vai indo conhecendo outras pessoas e você vai ali aceitando o que vai aparecendo. E como você gosta de, como eu sempre gostei de tudo, então eu acabava fazendo tudo. Inclusive a clínica que eu trabalhava aqui era ortopedia. Eu só não atendia neurologia. Tá. Só se era paciente conhecido, que insistia muito, acabava atendendo, mas eram bem poucos. Porque, inclusive, uma paciente entrou no guarda-roupa e não queria sair mais quando eu cheguei na casa dela para atender a parte neurológica. Então, assim, é muito dolorido, porque você vê Sim. que a pessoa, o corpo não tá bom, mas a cabeça tá. Então, daí eu falei assim, não, eu quero começar a trabalhar com pessoas saudáveis, porque gestação é sinônimo de saúde, não de doença, né? Ela não está incapacitada de fazer nada, por mais que a gestante seja uma bomba relógio, porque tudo pode acontecer, mas ela é saudável. Então, aí eu comecei a direcionar. E, né, 20 anos na profissão, vai fazer 21 já, então a gente acaba passando por todas Sim. as especializações ali. E aí, depois que eu fiz saúde da mulher no climatério, eu falei assim, nossa, que legal, gostei, ó, agora eu vou trabalhar com, né, com as mulheres que estão na perimenopausa. E foi indo, fui fazendo cursos, me especializando, mas concretizou-se atender gestantes nessa parte pélvica depois que eu engravidei. Porque eu vi a carência de profissionais para atender ali a parte pélvica da mulher e sanar aquelas dores, porque não adianta você, mulher que está grávida, fazer uma fisioterapia convencional para sua coluna. Por quê? Porque você está tendo alterações hormonais e seu útero está cada vez maior. Então, são alterações diferentes de uma pessoa que não está gestando. Então, o tipo de dor é outra e a via da dor é outra. Então, por isso a importância de se tratar com um fisioterapeuta especialista na área. Eu sou fisioterapeuta especializada em obstetrícia, foi a primeira turma no Brasil pela USP em 2018. Meu filho tinha 1 aninho e graças à minha sogra, que cuidou dele, para eu poder fazer aos finais de semana essa pós-graduação. Então, às vezes a mulher fala, ai, não adianta, né? Eu fiz fisioterapia, não adianta. Você fez direcionado? Então, isso que foi, eu comecei a perceber que não tinham profissionais, e principalmente para trabalhar a parte de assoalho pélvico para o desejo de um parto vaginal. Eu sempre, desde sempre, dizia que teria um filho e que seria parto normal. Então, isso vai muito do desejo da mulher também. Não adianta colocar a carga nos profissionais que você contratar. Quem vai ser a protagonista do seu parto é você. E é isso que eu passo muito para elas. A equipe está para te assistir, para te intervir no que for que estiver saindo do eixo. O bebê está com baixo batimento, você está, né, com algum problema, a pressão aumentou.
mas não comprar aí a equipe, porque infelizmente o parto se tornou um negócio, assim como o casamento, aniversário de um aninho se torna um negócio. Então você tem que pesquisar bem quem você quer ao seu lado, justamente para você entender que eles vão intervir quando precisar, não vão fazer o meu parto. Eles estão responsáveis pelo, né, eles estão responsáveis pelo meu parto. Não, não é assim. Então aí eu comecei e depois que eu tive meu filho, eu falei assim: "Ah, quer saber? Eu acho que eu vou me especializar mais". Comecei a fazer pequenas capacitações até que apareceu a pós-graduação. E eu comecei a fazer, a me especializar. Então, eu gosto muito dessa parte de preparar a gestante para o que está para vir, como cursos dos primeiros cuidados, Ótimo. curso de preparo do corpo para o parto. Eu não falo curso para o parto, porque o pessoal já pensa em parto normal. Chantala, que é a massagem que a gente faz num bebê, que é uma delícia, que as crianças amam. Se você começa a fazer desde o comecinho, elas vão querer, assim, cada vez mais, porque se você começa um pouco mais velho, eles têm um pouco de resistência, né? Mas lembrando que a pele é o nosso maior órgão, então tem essas terminações nervosas bem aguçadinhas ali, novinhas, então é muito bom para ter esse, né, ter esse contato maior com o bebê, para ficar cada vez mais próximo. Inclusive, uma vez eu dei um curso de preparo para o parto, preparo do corpo, e quem fez foi o menino. Porque a menina, ele engravidou uma menina, eles não estavam juntos, só engravidou, mas ele queria saber cada processo. Então, os homens. Não, não vamos generalizar. Tem vários homens que querem sim entrar nesse mundo para saber o que está acontecendo, como que vai ser, o que ele pode ajudar. Então, por isso que eu falo, escolha bem o seu parceiro, porque vai fazer muita diferença estando ali, né, para estar ali do seu lado. Meu marido mesmo, ele sonhava em ser pai desde pequeno, ele falava que queria ser pai. Então, assim, eu sabia que aquele seria um paizão. E ele teve um ótimo exemplo do pai dele, né? De brincar, deixar os problemas pro lado né, de fora da casa. Então, meus filhos, assim, são com o pai. Meu filho, então, Ave Maria. Papai lá, papai aqui, papai aqui. É que na hora que o cinto aperta da dor é a mamãe, né? A gente sabe. Mas muitas vezes quem vai dormir com ele é o papai. Aí minha filha, às vezes, também quer que o papai durma. Enfim. E aí eu vi que as mulheres tinham mais essa carência, e depois que eu fui mãe, que eu me tornei mãe e passei pelos perrengues, principalmente tive uma depressão pós-parto tardia, o meu filho tinha 1 ano e 3 meses, eu percebi que estava com pensamentos meio estranhos assim, fui na psiquiatra. Outra coisa que muitas pessoas tinham, algumas têm ainda preconceito, mas você estava louca para você ir para psiquiatra? E quem percebeu foi minha sogra. Ela falou pro meu marido, ela falou assim: engraçada, a Grazi tá estranha, né? Você acha que tá tudo bem com ela? Não, tá. Meu marido não percebeu. E aí eu falei: quer saber? Eu preciso procurar uma psiquiatra. E aí ela falou: você tá com depressão leve, pós-parto, tardia, mas está. O medicamento, em 3 dias eu era outra pessoa. Olha só. Não tinha mais pensamentos estranhos, assim, era outra pessoa. Então, por isso a importância. Passou de 20 dias essa choradeira, essa vontade de querer ficar sozinha. E às vezes pegar o bebê e dar para alguém. De repente você tá com o bebê no colo, você se vê deixando o bebê cair. São vários pensamentos que eles começam a vir atrás de você. Procure ajuda, porque é bem importante. Quanto antes diagnosticar, mais rápido você vai ver a cura disso. E procurar psicóloga também, terapia toda E semana. até a família está, você vê sua sogra que né, Sim. pontuou isso, então a família também está sempre de olho, tá ali junto, né? Exatamente, eu falo para a família também, converso quando mãe vem junto com a, né, porque às vezes para dirigir a barriga já está muito grande, então às vezes vem a mãe traz, irmã, coloco todo mundo no rolo ali, converso com todo mundo, porque é super importante. E aí eu comecei a trabalhar, comecei a gostar, e daí eu fui direcionando mais isso. Então, de 9 anos para cá, eu tô atendendo mais as gestantes. Porém, às vezes aparece um idoso e aí eu não resisto. Eu vou lá e atendo. Às vezes uma criança com incontinência urinária, principalmente as crianças que fazem xixi à noite, né? Vai até com 5 anos, 6 anos. Até 5 anos é normal, porque a parte está amadurecendo ali ainda do sistema urinário. Mas passou disso, daí é bom procurar um profissional. Tá. Mas sempre tem uma parte emocional por trás, tem a questão ali de ansiedade, que hoje em dia, quem que não é ansioso, né? Mas aí a gente tem os tratamentos também. Então, eu acabo atendendo se eu tô com horário e tá livre. E é algo que eu vejo que a pessoa precisa. Eu falo assim, não vou deixar de atender, eu não tô atendendo ninguém nesse horário. E também eu faço um trabalho voluntário
com as mulheres com câncer de mama em Vinhedo. Tem um instituto que tem fono, fisioterapeuta, psicólogo, Olha só. tem terapias alternativas, então é muito legal. E aí eu sempre fiz trabalho social, sempre atendi 1, 2 pacientes gratuitamente, desde quando eu me formei, eu fiz isso. E aí lá em Vinhedo estava faltando isso, eu não tinha encontrado, até que eles abriram a filial deles na minha rua. Aí eu olhei e falei assim, não acredito, é para ser. Aí eu fui lá, conversei com elas e vou disponibilizar 3 horários meus para Legal. atender as mulheres de lá com câncer de mama. Ótimo. É um trabalho rico e é um trabalho também que você se doa, né? Porque existe amor também. Eu falo que Sim. profissional hoje, existem muitos, mas profissionais que amam o que faz, é complicado a gente achar, né? Então, Sim. por isso que é tão mais, é tão mais fácil quando a gente vê alguém que fala e que trabalha com aquilo que ama, porque daí você sabe a diferença, né? Em um mundo em que a gente está tão tudo robotizado, todo mundo fala Sim. tudo que... Não, vamos falar assim na mídia, faça dessa forma, haja dessa forma, coloque tal conteúdo. Parece que todo mundo é robotizado, né? Então, quando a gente tem profissionais como você, a gente nota a diferença porque tem amor pelo que Exato. faz, né? Porque passou por isso também, né? Exato, a Tanto que experiência. começou com isso, né? Você Sim. entrou para esse mundo quando você sentiu falta de profissionais como você, com esse cuidado com as mães, né? Com quem Sim. queria passar por um processo não só mais leve, mas mais Uhum. consciente também Sim. do que precisa fazer ou não. Tanto que você fala, eu comecei lá do comecinho do nosso podcast dizendo que é a necessidade de você saber que pode começar antes, pode começar lá atrás. Isso. Quando que você indica? Então, Pensei em gestar. namorar, já Exatamente. pensa, é isso? A menina tá com... Primeiro, menstruou, toda mãe deve levar sua filha num ginecologista ou numa fisioterapeuta pélvica. Por quê? Eu adoro essa parte também da parte sexual, a parte de Ótimo. sexualidade. Eu gosto bastante. Foi lá, a gente pega um espelhinho, dá para ela se olhar, ver, ela analisar, saber direitinho ali que são 3 orifícios. Olha Eu só. atendo mulheres, às vezes, com 40 e poucos anos, que não sabem que Já são vi 3 muito falar buraquinhos. isso. Ai, sério, Grazi? E mulheres formadas, mulheres profissionais, assim, de alto escalão. E aí, quando a gente conversa, não, então, aí você tem menina, né? Então, menstruou, leva para o ginecologista ou para o fisioterapeuta pélvico para ter ali, mostrar exatamente como funciona, falar sobre os métodos anticoncepcionais, mostrar sobre o coletor menstrual, quais são os tipos de absorventes, conversar sobre tudo para ela não ficar justamente vendo informação errada, perguntando para as amigas, não se Exato. prevenir, porque o problema não é engravidar, são as doenças. Infelizmente, a gente teve um caso aí de uma menina que estava numa brincadeira com colegas, onde todas as outras meninas também estavam, segundo ela, que ela engravidou, 13 anos de idade. Então, você precisa conversar. Se ela engravidou, é porque ela menstrua. Então, precisa conversar. Tem crianças, infelizmente, menstruando com 9 anos? Sim, mas aí é claro que a gente aborda de outra forma. Sim. Vai depender da idade da criança e a gente vai usar a linguagem dependendo da criança que vier para nós. Na verdade, a gente sabe como que é a criança, a mulher, o paciente quando entra. A gente já vê a forma que anda, a forma Olha que se só. posiciona, a forma que senta na cadeira. Evangélicas, por exemplo, eu não vou conseguir avaliar o assoalho pélvico dela no primeiro dia. Eu tenho que ter a confiança dela. Eu não posso pedir para ela sentar na maca, deitar na maca e já tirar a roupa. Então, tudo isso a gente tem que ter. São anos de experiência que a gente vai adquirindo cada vez mais para saber lidar com as pessoas. Porque as pessoas, disfunção sexual, vaginismo, por exemplo, né, que é a incapacidade de penetração. As mulheres, a maioria são mulheres evangélicas, que tiveram um parceiro só, que a criação foi muito rígida, ou mulheres que passaram por abuso. Como que eu vou conversar com aquela pessoa? Então, como que eu vou ali abordar? Como que a gente vai começar um tratamento? E claro que é um tratamento em conjunto. Psicóloga, fisioterapeuta e até mesmo nutricionista. Às vezes, muitas vezes, a parte alimentar também influencia em candidíase, né? Então, é um trabalho multidisciplinar.
E aí isso das meninas que não têm essas informações, lá na frente elas vão sentir falta de alguma coisa. Né? Elas Sim. vão, nossa, vai ser diferente da menina que teve. Por isso que eu sou super a favor da educação, né? Falar de sexualidade nas escolas não é de sexo, é de sexualidade. Não está adentrando aí agora a educação financeira? Já deveria também entrar essa parte de sexualidade. Para conhecer o corpo, não é, faz lá aula de ciências, anatomia, fala das partes. Como que funciona aquelas partes? Se você usar aquelas partes de forma incorreta, o que pode ocasionar? Mostrar foto, mostrar figuras de doenças, sabe? Porque às vezes precisa impactar. Para falar Sim. assim, não quero isso para mim. E dali já começar, né, Graziele? Dali já começar a entender o que leva a você ter uma criança, a ter um filho, porque foi o Isso. que ela falou. Menstruou já, e não só para as meninas, mas para os meninos também, Sim, que já estão ali numa fase que já sabem, né, o que querem, porque a gente é, sabe que os meninos hoje estão cada vez mais cedo, as meninas também. Então, é. deu os seus, sei lá, 7, 8 anos e já começa Começa a introduzir de uma a forma mais falar, né? natural, a falar, mostrar exemplos, como que eu fui feito, conversar, não tem essa, trouxe foi a cegonha. Não, gente, as crianças de hoje não tem essa de cegonha, não. Uhum. Você tem que falar mesmo da forma melhor possível. Se você não sabe falar, procura um profissional que consiga te Ótimo. auxiliar. Porque também não tem essa de, não vou falar nada, que isso? Para que saber isso? Porque se você não falar ou levar num profissional, É. ele vai saber por outra pessoa e pode ser pior. Talvez ele queira experimentar, não só saber. Então Ótimo. é muito importante ter essa conversa dentro de casa. Né? Então eu É. adoro essa parte. Eu dou aula também dei muito tempo aula de anatomia para um pessoal de enfermagem e às vezes palestras, já dei, né, Mercado Livre, até mesmo no SBT eu já dei lá o curso de primeiros cuidados com o bebê, Legal. é, com a, qual é o nome dela? Ari alguma coisa, esqueci o nome dela. Ela tá grávida agora, tá de barrigão lá. Arielle, acho que uma coisa assim. E foi muito, muito interessante, porque tinham coisas, ela já tem uma filha, ela tá grávida, e tinham coisas que eu falava que ela, nossa, sério? Olha E assim, só. coisas básicas, né? Então É o eu poder da informação, da né, informação. Graziele? E eu adoro essa parte Ótimo. de ministrar, de falar. Também já fisioterapeutas já fizeram também mentoria comigo, porque a vivência junto com a experiência profissional. Ótimo. Então, quando as gestantes vêm até mim, elas falam: é bom que você já tem filho, né? E os dois foram partos normais. E assim, doeu? Doeu. Não vou falar que não doeu. Mas assim, você se concentrar na sua respiração, na posição do seu corpo, vai fazer amenizar aquelas contrações que vêm para tirar a gente do eixo. Mas É. se você estudar antes, é o que eu falei aqui, a questão do gestar. Trabalhou o corpo, sempre faça atividade física. Mulher já tem que fazer atividade física, normalmente qualquer pessoa, mas a mulher pela parte aqui anatômica de ter útero, ovários, o assoalho pélvico, ele já tem uma pressão em cima dele. E o assoalho pélvico, os anos vão passando, o nosso estrógeno vai caindo. E esse Uhum. hormônio também mantém rígido o nosso assoalho pélvico, forte, fortalecido para segurar. O hormônio está indo embora, ele vai desabando e com isso aparece a incontinência urinária. Todas as mulheres, em algum momento da sua vida, irão desenvolver alguma disfunção pélvica, gestando ou não. Então é Uhum. muito importante isso. As mulheres, eu tô com incontinência, Grazi, mas eu não tenho filho. Mas você tem útero, ovário, assoalho pélvico, que tá tudo ali pressionando. E se ele não tiver coordenado, se ele não tiver forte, se ele não tiver endurance, por isso a importância de passar numa avaliação com o Ótimo. fisioterapeuta, porque você vai saber exatamente o que está acontecendo com o seu assoalho pélvico. E existe hoje, desculpa, Graça, que eu Imagina, te cortei, mas existe hoje também essa parte que você trabalha de de exercícios para prevenção. prevenção, o pós também, de repente, Isso. depois que já, né, a mulher já foi mãe, ela pode fazer algum Uhum. tipo de exercício, existe tudo isso? Tudo isso, desde o que a gente faz. Eu acolho a mulher no momento, já houveram mulheres que passaram comigo já para preparar o corpo para gestar, nem estavam grávidas. As mulheres que me aparecem já aparecem grávidas. Nós fazemos uma consulta pós-parto, depende da via de parto, a gente vai ou 15 dias, 40 dias, e claro, vai entrar. O meu diferencial também, tanto aqui em Alphaville
era aqui em Alphaville e é em Vinhedo, é o meu atendimento domiciliar. Então a mulher não precisa ir até mim, eu vou até ela justamente porque eu sei que o bicho pega. Ela tá descabelada, ela tá de pijama, ela não tá sangrando, ela não tá a fim de receber ninguém. Então, assim, eu vou até ela, ainda mais quando elas têm algum problema, principalmente após os 40 dias que tentam a relação sexual, né? E tem dor, tem incômodo, então sempre, né, tem esse atendimento pós-parto. E o corpo tem memória, o músculo tem memória. Se você faz exercícios durante a gestação, quando a gente já inicia os exercícios 2 horas depois de parir, os exercícios respiratórios, para você ter o retorno do seu útero mais rápido. Ele vai lembrar, opa, eu fiz isso antes. Então ele vai voltar mais rápido. O assoalho pélvico, a mesma coisa. A gente mandou a informação para ele é assim. A mulher faz comigo uma vez na semana e eu falo, os outros dias da semana e as outras horas, você tá com você mesma. Então você precisa fazer a lição de casa. Vai fazer a liçãozinha de casa, 2 semanas que as mulheres, e mulheres assim, que já fizeram comigo com 80 anos, mulheres com 20, com 50, 2 semanas depois de começar os exercícios, vê a diferença. Principalmente na força. Quando a gente vai testar, fala, nossa, mas mesmo grávida consegue. Porque o objetivo da fisioterapia durante a gestação é fazer com que aqueles músculos retornem cada vez mais rápido depois do parto. Porque os estudos mostram que até 1 ano depois de parir, a mulher que não fizer nada, ela vai ter alguma disfunção. Seja ela dor, urina, perda de urina. Então, por isso a importância de cuidar disso antes. E depois a gente passa os exercícios. Tem mulheres que volta uma vez por mês até dar alta, mas os exercícios é pro resto da vida, igual musculação. O assoalho pélvico não é um músculo. Eu acho que assim, daqui a pouco, mais pra frente, não sei, as academias deveriam ter essa parte de assoalho pélvico. Antes de você ir pro puxar ferro, antes de ir pra musculação, você fica ali 10 minutinhos numa sala fazendo seus exercícios perineais. Ninguém precisa saber o que você está fazendo, deixa de fazer. E também, se souber, na Europa é super comum. Por isso, tanto de partos vaginais que tem lá. É normal, já passa de mãe para filha sobre o assoalho pélvico, sobre os exercícios durante a gestação. Então, aqui ainda tem esse tabu, essa vergonha. Gente, mas né, qual que é o problema de fazer exercício para o assoalho pélvico? Fica numa sala, faz os exercícios que são rápidos, porém eficazes. Ótimo. Se você vai fazer um exercício de puxar um peso, estando com a barriga vulnerável e o assoalho pélvico, o que vai acontecer? O abdômen, se ele não tem essa contenção, nossa cinta natural, que são os músculos reto-abdominais, os músculos transversos, a barriga vai para dentro e empurra o assoalho pélvico para baixo. Aí vem a hora que a mulher fala, eu perco urina na hora que eu espirro, que eu tuço, não posso mais pular corda, Gra. Não posso fazer aula de jump. Então, é um tipo de incontinência urinária aos esforços. Tem a incontinência urinária de bexiga hiperativa. Nossa, toda hora eu vou ao banheiro. Eu acordo 4 vezes na noite para ir ao banheiro. Isso é da bexiga, não é do músculo. Então, às vezes a pessoa fala, não, mas meu músculo é forte, mas eu acabo perdendo urina. O que está acontecendo? Por isso a importância de uma avaliação com uma profissional qualificada, com uma profissional que saiba. Minha bisa teve 11 filhos e não teve perda de urina. Ela teve queda de bexiga, né, os prolapsos, que tem um prolapso que é a parede anterior da vagina, posterior da vagina e a cúpula do reto. A gente também atua nisso, nesses prolapsos, a gente consegue melhorar muito o reposicionamento antes de ir para uma cirurgia. O padrão ouro hoje de fisioterapia na incontinência urinária e nos prolapsos. Saiu um último estudo agora que até nos prolapsos a fisioterapia está sendo padrão ouro, antes de ir para cirurgias. Porque hoje em dia, até um caco de dente, o dentista quer salvar. Antes não, arrancava tudo. Deixava a pessoa banguela para colocar dentadura. Hoje é prevenção, a gente trabalha ali com a parte regenerativa, fazendo com que as pessoas saibam a importância de se cuidar, para depois lá na frente não ter esses problemas. Essas questões. Pois é, gente, É quanta muito coisa. assunto, menina. Já tá convidada para capítulo 2 aqui. Tem muita Episódio coisa. 2, 3. Mas Vou falar só sobre incontinência, só sobre a parte, né, de câncer de mama, as palestras que você ministra. né, nessa parte, quando chega o Outubro Rosa, né? Câncer de mama, a mulher cuidar dessa parte também uterina, prolapsos.
disfunções da urina. Ixi, Maria, tem É muita muita coisa, muita coisa, e coisa. que bom. Exercícios na gestação, esse é o meu presente que está nesse livro para as gestantes. Sim. As mulheres, muitas mulheres, elas têm medo até mesmo de ir numa consulta para fisioterapeuta, porque acha que vai ter que fazer toda semana, Uhum. 2 vezes na semana. E, gente, sinceramente, é tempo, é dinheiro, ela pode ter outros filhos. A gente tem que facilitar a vida da gestante. Não adianta a gente ficar dando funções, trabalho para ela, mais coisas para ela fazer. Não dá, não dá. O ideal seria hidroginástica, que vai ajudar muito nas articulações, porque não tem impacto. Fisioterapia obstétrica 1 vez na semana. Seria o ideal, mas às vezes não dá. Então, pensando nisso, quando eu recebi, né, a proposta para fazer esse capítulo, falei, caramba, né, o que eu tenho tanta informação, eu tenho um trabalho rico que eu fiz, esse trabalho foi para pós-graduação, foi o meu TCC, as intervenções da fisioterapia no trabalho de parto, né, para o parto. Falei, cara, eu posso colocar isso no livro. Porque as mulheres que não têm acesso, que não têm dinheiro, que não têm reembolso de convênio, que não podem, elas vão poder fazer em casa. Então, só de Ótimo. apontar ali, vai ter um QR Code, elas vão ter lá as fotinhas das mulheres, falando como que faz os exercícios respiratórios, exercícios de posicionamento. Então, vai ser muito legal, porque eu vou poder levar o meu trabalho, eu desenvolvi uma cartilha, né, para as gestantes, eu vou poder levar isso para outros lugares. Bem E pronto. Aqui, quando você coloca o QR Code, é sobre a cartilha a mesmo. cartilha, Ah, que você coloca, é um presente meu para todas as gestantes, afinal, nem todas conseguem esse acesso à fisioterapia obstétrica. E aí, é só ela apontar a câmera apontar, e vai tá, ter todos os exercícios para ela fazer em casa. certo, tá aqui, né, que eu tava do Isso. lado errado aqui. Aqui, aí, você adquirindo o teu livro, e como que eu adquiro, Débora, meu livro? Você entra em contato com a escritora, sempre. Nós aqui, nós não fazemos a venda. A editora, ela na verdade faz a divulgação dessas escritoras, desses escritores da editora. Então, a gente vai colocar aqui, se você estiver vendo este vídeo pelo nosso canal do YouTube, que é o Editora Chave Mestra, lá na descrição vai estar o contato, o Instagram da Graziele, e aí você pode entrar em contato com ela lá no direct, ou a equipe dela vai responder, ou ela mesma vai lá para passar para você todas as informações de como adquirir o livro Maternar, que tá lindo e tá cheio de conteúdo. E se eu fosse você, não só adquiria o livro, mas também acompanhava ela no Instagram, porque ela tem muito material lá. Eu tava dando uma stalkeada, como a gente fala, né? Aham. Já vi o conteúdo que ela sempre está trazendo novidades, então é bom porque você vai se enchendo de conhecimento, porque ser mãe é isso, é se encher de conhecimento para passar para também quem está do teu lado, para toda a família, para aqueles que vão engravidar junto com você, né? Porque a gente sabe Exatamente. que não é só a mãe, mas que é toda a família que está ali junto, e saber quem pode estar junto com você nesse momento ou não, quem você pode contar, né? Como um apoio, uma rede de apoio. Com certeza. Eu quero que você deixe sua mensagem final. A gente já passou do tempo, né, José? José já tá ali só de olho para mim. Ah, já vá, porque você já passou Não, mesmo. né, vai falando assim, é um assunto, eu E vejo que às vai vezes as pessoas embora. estão assim e tá olhando assim, porque não é uma coisa chata, é uma coisa do dia a dia, uma Não, coisa que todo mundo passa. Ou ele tem exatamente. alguém, ele conhece alguém que tá grávido, ou alguém que conhece que tá grávido, que são informações que vai levar. Porque Exatamente. não precisa estar do seu lado a pessoa grávida, né? Então eu até falei, Isso. é um presente aproveitar aí que o Dia das Mães tem essa semaninha, eu consigo entregar em mãos ou até mesmo, né, quando envia Sim, ainda chega em tempo. Porque você sempre conhece alguém que exatamente. Que precisa dessas precisa. E informações. mesmo se você estiver vendo a gente depois aí do Dia das Mães, porque Sim, você vai ver esse conteúdo, eu gosto do YouTube por isso, porque a gente pega o conteúdo e 5 anos depois tem gente sim, buscando e o YouTube entrega. É maravilhoso, viu? com Não sou certeza. puxando a sardinha pro lado do YouTube, mas é muito bom, porque a gente tem podcasts em que a gente coloca lá o tema, já vai achar depois. Então, se você estiver assistindo a gente depois, a gente tá gravando em 2025 aqui, em abril. Nós estamos em abril? Não, nós estamos em maio, Em gente. maio, dia 5 de Já maio. estamos em maio, então se você estiver assistindo depois, não tem problema. Sempre esse tema vai ser
assim, comum, a gente Pertinente, né? pertinente, Sempre. e você vai poder dar não só o livro, mas este podcast mandar para todo mundo. Com Eu certeza. quero que você deixe uma mensagem final na sua câmera, que eu falo que é a câmera da sabedoria, da dica, do puxão de orelha, de tudo. Deixe seu Do recado final, close, do de close, de tudo. tudo. Deixe seu recado final antes da gente encerrar, Grazi. Mulheres, mães de meninas, procure, investigue, analise e escolha bem o seu parceiro, porque isso vai fazer muita diferença lá na frente. Você que deseja ser mãe, principalmente, porque não é, o pai ajuda, não é o pai vai ajudar. Ele vai estar com você fazendo as funções de pai. E é muito importante isso porque a criança vai crescer vendo isso também. Não é só minha mãe que faz as coisas para mim. Olha, meu pai, ele tá me dando banho, vai ter aquela memória gostosa, aquela lembrança, tá? E depois que você tiver os seus filhos, não deixe a fila de tarefas mental atrapalhar o seu maternar. Deixe 10 minutos, brinque 10 minutos, mas brinque inteira. Não tá no celular, pegar uma coisa aqui, fazer uma coisa ali. Eu só tenho 15 minutos. 15 minutos. Seja inteira, a criança percebe, isso faz diferença, porque eu sei que é uma correria do dia a dia, você tem várias coisas para fazer, mas aqueles 15 minutinhos, eles farão diferença, principalmente lá na frente. Com certeza. Quero só te agradecer, Graziele, mais uma vez, te fazer o convite para que você retorne quando puder, venha nos visitar, tomar um café, uma água ou gravar novamente com a gente Uhum. um novo episódio, mas que você continue tendo muito sucesso aí nesse seu trabalho, que já tem aí 20 21 anos, anos. 21 anos aí, e que se estenda por mais tempo ainda, porque a gente sabe que maternar é para as mães, para a família e o profissional que está junto ali, porque vive aquele tempo todo Sim, ali com aquela mãe, né? Com com aquela mulher, com certeza. aquela família. Então, muito obrigada e Obrigada eu. retorne quando quiser. Pode deixar. E eu quero te agradecer também, você que está com a gente até agora aqui, o final do nosso episódio. Volta lá, se você precisar, volta desde o início e vem anotando tudo que ela falou. Já manda também esse conteúdo para alguém. Envie este conteúdo porque é de grande importância. Tem muita gente que se preocupa tanto com conteúdo raso na internet, tanta coisinha, diquinha prática. Gente, não existe diquinha prática para ser mãe, para maternar, cuidar. Como está no livro aqui, ó, gerar, gestar, parir e cuidar. Precisa de informação, conhecimento, algo parrudo, de conhecimento de profissionais como a Graziele, para você entender o que é ser mãe, para você colocar uma criança no mundo e que ela seja um adulto em que realmente não é perfeição que nós estamos em busca, não, mas tudo aquilo que a gente pode, com o nosso conhecimento, com rede de apoio, com profissionais que realmente trabalham muito, com muito amor e profissionalismo com isso, é só assertivo, é uma forma mais assertiva de cuidar. Então, que você entre nesse mundo aí junto com a nossa escritora, e se você é mãe ou deseja ser, então tá aí todo esse conteúdo e manda, viu? Porque se você não é, não quer ou é um homem aí, já manda para toda mulher que você conhecer que elas precisam e vocês também. Então, muito obrigada por vocês estarem com a gente até aqui e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.